Clarence o Otimista, o desenho amado por alguns e odiado por outros. Lançado em 2014 no Cartoon Network, ele sempre se meteu em muitas polêmicas, seja por sua proposta mais simples ou pela sua animação diferenciada. Hoje eu quero dar minha opinião sobre esse desenho, que pra mim é uma ótima animação que mereceu estar na era de ouro do Cartoon. E acho que já tá virando rotina de todo vídeo que eu cito o Cartoon ou falar dessa tal era de ouro. Enfim, Clarence o Otimista é uma série animada americana que conta a história de um menino feliz, aventureiro e otimista. A série é narrada na perspectiva de Clarence e celebra a melhor da infância. Ele tá sempre acompanhado dos seus melhores amigos Jeff e Sumo, o melhor personagem desse desenho, mas daqui a pouco eu aprofundo um pouco mais eles. A proposta da série, pra quem não lembra, é basicamente mostrar a vida e o mundo na visão do Clarence. Porém, não é nada mirabolante cheio de aventuras viajadas, é uma série simples que mostra o cotidiano de uma criança de 10 anos. Nisso a gente tem vários episódios que retratam coisas do dia a dia, simples mesmo, como o dia a dia na escola, o cotidiano ou alguma briga entre amigos, e também a questão familiar envolvendo a mãe e o Xadão, o padrasto do Clarence no caso, e as relações entre eles. Esse ritmo simples não agradou a maioria das pessoas. Na verdade, nos Estados Unidos provavelmente fez menos sucesso o Clarence do que no Brasil, porque aqui ainda hoje não é tão difícil encontrar alguém que tenha assistido isso, mas também eu não tenho certeza, mas o que eu sei é que nos Estados Unidos não foi tão bem recebido assim, segundo notícias na época. Mas pelo menos pra mim, um dos pontos mais altos do desenho é a personalidade do trio principal. Cada um tem seu jeito e o mais marcante é o próprio Clarence, o que é incrível o quanto ele é ingênuo e inocente, como o próprio título do desenho fala. Ele é um garoto totalmente otimista. Isso chega até a ser irritante às vezes, mas mesmo assim são situações bem engraçadas que acontecem por causa dele. Pra mim, o Jeff é o mais chato, um perfeccionista que quer que tudo seja do jeito dele. Desculpa, não consigo gostar do Jeff. Tem até alguns episódios que ele é legalzinho, mas em outros ele se supera na chatice e a maioria do tempo ele é muito chato. Mas enquanto isso, o Sumo é o completo oposto dele. É um completo maluco que não tá nem aí pra nada nem ninguém. Um detalhe que eu acho muito interessante no Sumo é a questão da família dele, porque por ele ter vários irmãos, ele acabava tendo que buscar pela atenção do pai, fazendo coisas bem viajadas, podemos dizer assim, tipo construir um barco, e também ele não tinha as melhores condições de vida, por isso ele sempre se contentava em brincar com lixo ou alguma coisa que ele achasse na rua. Pra mim, ele é o personagem que mais teve episódios focados nele que sejam interessantes, e também que ele teve, foi um personagem muito humanizado, e ele é muito legal, o Sumo, eu gosto muito dele. Tirando aquele episódio da Casa da Árvore, muito aleatório, traumas. Até os personagens secundários são muito bons. Eu gosto muito da Chelsea e do Xadão, e tem outros personagens que tem um certo destaque que não saem do comum, tipo a professora, o coordenador lá da escola deles, como esqueci o nome, e os próprios amigos deles que fazem parte tanto do grupinho da Casa da Árvore e da sala de aula mesmo. Mas eles são apenas legais por lembrarem totalmente pessoas normais no desenho, mas como tudo é na visão do Clarence, aí dá pra dar muita risada de situações simples. Eu entendo que muita gente não curte muito o humor da série, então isso eu não vou nem opinar tanto, porque eu gosto muito do humor da série, eu dou risada, mas tem gente que não gosta, então vai de cada um. Agora sobre a animação, o pessoal fala que o traço é bem feio e por isso não dá chance pro desenho, e eu não vou discordar, é um traço meio diferente, mas isso pra mim não estraga a experiência de assistir. Então se você nunca viu Clarence por conta da animação ruim, entre aspas, dá uma chance. Esse preconceito com o traço do desenho não é tão legal. Ok, até agora eu falei das coisas não tão polêmicas envolvendo esse desenho, até porque o principal motivo das pessoas odiarem esse desenho são seus episódios nojentos. E eu não vou falar das coisas envolvendo o criador dele, porque de qualquer forma a série continuou depois que ele saiu do Cartoon, depois que aconteceu um monte de coisa, que sinceramente eu nem pesquisei tanto, mas eu sei que aconteceu coisas. Então, tanto faz pra mim, porque não importa muito. E acho que o episódio mais memorável que todo mundo considera bem ruim, o pior episódio de Clarence, o que pra mim também é o pior episódio desse desenho, é o episódio do ovo. Eu me recuso a comentar muito dele. Não é possível você discordar que é um episódio bem ruim. Mas, gente, vamos lá. Tem muito desenho que é do auge do Cartoon também, que tem episódios mais nesse pique e ninguém fala nada. Claro, o Clarence foi exagero, mas isso eu não acho que estrague a experiência, só um episódio ou outro jogado que é desse jeito. E eu acho que o auge foi esse do ovo aí, porque o resto até que eu não acho eu acho bem de boa de assistir. O desenho é sobre o Clarence, que tenta viver sua infância do jeito mais da hora possível, e o desenho em nenhum momento falhou nisso, e na proposta que ele prometeu o tempo todo. Todos falam do lado ruim desse desenho, mas temos também que lembrar do lado bom. Quem não lembra do episódio em que o Clarence cria sua própria moeda? O cara cria o próprio capitalismo na escola, e esse episódio é muito bom. O episódio
episódio que eles vão para o fliperão é muito bom também. Além de ser engraçado, realmente traz uma sensação muito boa. Pra mim, é essa simplicidade que traz essa sensação de, sei lá, até nostalgia, juntando com um humor meio duvidoso, mas que eu gosto. É o charme de Clarencio e que faz ele ser especial pra mim e também pra muitas pessoas que são fãs desse desenho. Não chega a ser um dos melhores desenhos que eu já vi na minha vida, mas eu também entendo quem considera ele seu desenho favorito, porque é simplesmente um desenho muito bom que recebeu bastante hate desnecessário na minha opinião. No geral, eu dou um 8 de 10, realmente ele me marcou muito e é muito subestimado. Todo mundo lembra de Gumball, Hora de Aventura, Apenas um Show, e Clarencio também tava lá, passava com frequência. E embora eu prefira esses outros desenhos que eu citei agora antes, Clarencio me marcou tanto quanto eles. É muito interessante o fato de muita gente se identificar com os personagens, pois eles, por serem apenas crianças, com personalidade de crianças, eu acho que todo mundo se sente representado e bem assistindo. Todo mundo não, né? No caso, quem gosta. Uma coisa que eu queria falar também é que, pra um mundo de Greg andar, que no caso é simplesmente o melhor desenho da nova geração, o único desenho que eu considero bom atualmente no Cartoon, Clarencio precisou correr. Eu não entendo como o mundo de Greg é tão amado, embora subestimado, e ao mesmo tempo, Clarencio é tão odiado. Até porque os dois têm a mesma vibe de viver a infância. Pra mim, o mundo de Greg é a versão melhorada de Clarencio. Por mais que eu ainda prefiro Clarencio, porque Clarencio me faz rir mais. É mais engraçado. Eu gosto de dar risada. Enfim, eu não tenho mais muito o que falar. Acho que já disse tudo que eu queria sobre isso. E, bom, desculpa a demora pra sair esse vídeo. De verdade, eu tava presa, não conseguia sair do começo do roteiro. Aí juntou com prova e trabalho na escola. Não consegui postar ele a tempo. Bloqueio criativo é muito ruim. E, enfim. Eu quero saber de vocês. Qual a opinião de vocês sobre a série? Deixa aí nos comentários. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve pra me dar uma força. E é isso, até mais.